Bem, então agora nós vamos estar falando sobre os fatores envolvidos, a parte 2 dos fatores envolvidos. Nós já discutimos a questão da idade, obesidade, tabagismo, bebida, sal, hereditariedade. Agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre o sedentarismo e como que isso contribui para esse processo aí. Bom, o excesso de peso, então já é fato que o excesso de peso contribui, ou seja, a obesidade vai levar a um quadro de hipertensão, assim como a obesidade leva a um quadro de hiperinsulinemia, e a hiperinsulinemia também leva a um quadro de hipertensão. Assim como a hipertensão, né, pode favorecer um quadro de hiperinsulinemia. Mas o que se sabe são os fatores de risco, né? Então, a obesidade é um fator de risco, o excesso de peso, principalmente também se tratando da gordura abdominal, ou seja, relacionado com a circunferência abdominal. E sabe-se que cada incremento de 2,4 kg por metro quadrado de índice de massa corpórea aumenta o risco de desenvolver hipertensão arterial, aliado à obesidade central, né, que também está associado ao risco de desenvolver hipertensão. Então, como que eu calculo o índice de massa corpórea? Então, primeiramente, você vai colocar o seu peso dividido pela sua o quê? Altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura. Bem, então vamos colocar uma situação para a gente entender aqui. Paciente, 46 anos, 88 quilos, 1,72 m de altura. Então tem lá, qual seria o peso ideal dele? Bom, nós já sabemos que acima de 24,9 estaria considerado como obeso. Então o peso ideal dele no máximo o quê? 24,9. Bom, altura vezes altura, então eu tenho 2,95. Então, se eu multiplicar 24 vezes altura ao quadrado, eu tenho o peso, que é aproximadamente o quê? 74 quilos. Então, para esse paciente, 46 anos, 1,72 m, o peso ideal dele é o quê? O peso ideal dele seria 74 quilos. Vamos ver a situação dele. Então, nós temos ali, o peso dele é 88 quilos. Então, 88 dividido por quê? Dividido pela altura ao quadrado. Então, eu tenho 88, altura ao quadrado seria 1,72 vezes 1,72, 2,95. Então, esse paciente ele apresenta um índice de massa corpórea de 29,8. Lembrando, então, 29,8 índice de massa corpórea, o peso ideal dele seria 24, então está com 4,9, né, acima de seu índice de massa corpórea. Lembrando, então, né, que 2,4 kg por metro quadrado acima aumenta o risco de hipertensão. Então, nosso paciente aqui está o quê? 2 vezes, né, acima do recomendado. Então, 2 incrementos assim para estar desenvolvendo um quadro de hipertensão. E se nós calcularmos isso aqui em termos de quilogramas, seria 4,9 vezes a altura ao quadrado. Então, seria 4,9 vezes a altura ao quadrado. Então, ele está em excesso 14 quilos em excesso. Tá bem? Então, dessa forma, nós podemos calcular o índice de massa corpórea sabendo que cada 2,4 kg por metro ao quadrado, ele tem o maior risco de desenvolver um quadro de hipertensão. Então, no caso do paciente, né, o ideal seria o quê? Seria até 24,9, seria normal. O paciente está apresentando 9, então ele já está apresentando um quadro de quê? Um quadro de sobrepeso. Tá bem? Um quadro de sobrepeso. E assim sucessivamente. Aí eu tenho a obesidade nível 1, obesidade nível 3 até a obesidade maior. Né? Então eu tenho lá abaixo de 18, o normal seria 24,9, isso aqui é o ideal. Né? Sobrepeso. Aí eu tenho obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3 ou mórbido. Tá bom? Isso tanto para homens como também para mulheres. Então você tem lá as mulheres, o índice de massa corpórea também correspondente, e você tem o homem, o índice de massa corpórea também correspondente.
Lembrando que você calcula o índice de massa corpórea dividindo o peso em quilograma pela altura ao quadrado. Bom, outra coisa importante, a circunferência abdominal. E na circunferência abdominal, essa gordura visceral, nós produzimos também diversas substâncias que nós chamamos de adipocinas e algumas citocinas que contribuem para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, ao avaliar um paciente com hipertensão, é importante verificar não só o índice de massa corpórea, mas também a sua circunferência abdominal, onde para homens eu tenho o ideal seria abaixo de 94 centímetros, normal. De 94 até 102 eu tenho já um risco moderado. Acima de 102 eu já tenho um risco alto. E o mesmo, né, para mulheres. Mulheres, nós temos lá menor que 80 seria o normal, de 80 a 88 seria o moderado, acima de 88 já teria um risco. Então a circunferência abdominal influencia e muito. Bom, então nós temos aqui que relacionar a obesidade visceral com a resistência à insulina com a hipertensão. Então a obesidade visceral pode levar a um quadro de hipertensão, assim como a obesidade visceral pode levar a um quadro de resistência à insulina e um quadro de hiperinsulinemia, e essa hiperinsulinemia pode levar também a um quadro de hipertensão. E ao contrário, né, um quadro de hipertensão também pode favorecer o quê? Pode favorecer um quadro de resistência à insulina. Isso tudo nós vamos verificar que é tudo a nível que? Molecular, a nível de transdução de sinal. E aliado a todo esse processo aqui de obesidade e hipertensão, eu tenho também a dislipidemia e favorecendo quadros de aterosclerose. Aí nós já sabemos que placas de ateromas podem levar a um risco de um quadro de AVC, pode levar a um quadro de infarto agudo no miocárdio, insuficiência renal e assim sucessivamente. Bom, então na obesidade, nós estamos falando de adipose, na obesidade, esse tecido adiposo, ele produz determinadas substâncias. Substâncias essas que são as citocinas, e nós temos o que? As adipocinas. As adipocinas, que vão levar a um quadro de resistência, né? Resistência à insulina, e aí, consequentemente, uma hiperinsulinemia. Certo? Bom, a leptina faz parte desse processo, então ela controla também a ingestão de alimento. Então, quando diminui, né, aumenta o tecido adiposo, aumenta a leptina, ela diminui a ingestão. Quando diminui o tecido adiposo, ela estimula o consumo de alimento para novamente retornar ao processo. Vamos ver aqui de forma melhor. Então, quando as reservas de adipose estão normais, está tudo tranquilo. Mas quando ocorre o quê? Uma diminuição, né, uma perda de massa, vamos dizer, tecido adiposo, ou diminui o volume das células adiposas, o que acontece? Diminui leptina e, consequentemente, também a insulina, aumenta o neuropeptídeo Y e, aí, consequentemente, aumenta a ingestão de alimentos. Aumentando a ingestão de alimentos, volta novamente às reservas. E na obesidade, o que nós temos? Na obesidade nós temos o excesso, né, de ingestão de alimentos, consequentemente nós vamos ter o aumento da leptina e da insulina, diminuição do neuropeptídeo Y, consequentemente, diminuição do quê? Diminuição da ingestão de alimentos. Mas, porém, eu vou ter também o quê? Aquilo que estava armazenado precisa ser quebrado. E aí eu tenho o quê? Aí eu tenho uma maior atividade do sistema nervoso simpático. Se eu tenho maior atividade do sistema nervoso simpático, eu tenho o quê? Noradrenalina. Noradrenalina atuando nos receptores beta 3 localizados nos adipócitos, promovendo a quebra, ou seja, a termogênese, aumentando também a sensibilidade da insulina e o consumo, né, através da musculatura esquelética, e aí o gasto energético também. Aí o que tem a relação da leptina com isso aqui? Bom, a leptina, como eu tenho um aumento da leptina, eu tenho o quê? A diminuição da ingestão de alimento e eu tenho uma maior atividade o quê? Simpática. E se eu tenho uma maior atividade simpática, eu tenho ativação dos mecanismos a curto e a longo prazo da pressão arterial, eu elevo o quê? Eu elevo a minha pressão arterial. Bom, então, na obesidade, eu tenho as
as adipocinas, aí eu tenho o aumento da leptina, aumento de ácidos graxos livres, eu tenho aumento da resistina, eu tenho aumento fator inibidor de plasminogênio. Nós sabemos que o plasminogênio ele é responsável pela degradação da rede de fibrina. Então, se eu tenho esse inibidor, eu vou ter dificuldade em degradar o coágulo, né? Vamos dizer assim, a rede de fibrina. Então, favorece o trombo. Aí eu tenho a diminuição de uma adipocina boa, que seria a adiponectina, e o aumento do fator de necrose tumoral, certo? E a interleucina 6. Isso tudo aliado ao quê? A circunferência abdominal, a gordura visceral. Bem? Então, e quando eu tenho a perda de peso? Aí eu tenho diminuição da leptina, diminuição da resistina, diminuição do fator de necrose tumoral. Então, você diminui a resistência à insulina e diminui o quadro inflamatório. Enquanto que na obesidade você tem um aumento dessas adipocinas e dessas citocinas e o aumento do quê? Da resistência à insulina e aumento de um quadro inflamatório. Bom, então nós temos adipocinas que são benéficas e nós temos adipocinas que são o quê? Adipocinas e mediadores que são maléficos, né, que colaboram para o desenvolvimento da hipertensão. Então vamos lá. A leptina, ela é benéfica, por quê? Diminui a ingestão de alimentos, né, e aumenta a sensibilidade à insulina, não desenvolvendo o quê? Uma hiperinsulinemia. A adiponectina também, ela tem ação anti-aterogênica, aumenta a sensibilidade da insulina e aí a formação do glicogênio no fígado e também aumenta a sensibilidade da musculatura. E por outro lado nós temos quem? Nós temos as adipocinas e citocinas que são maléficas e contribuem para dar obesidade, favorecendo um quadro de hipertensão, ou seja, uma obesidade visceral, favorecendo um quadro de hipertensão, certo? De que forma? Aí nós vamos ver mais à frente. Então nós temos as que são malvadas, podemos dizer assim, o fator de necrose tumoral é a interleucina 6, a resistina, né, que o que elas fazem? Diminui a sensibilidade da insulina, ou seja, leva a um quadro de resistência à insulina, tanto na musculatura como no fígado. E aí eu tenho o inibidor ativador de plasminogênio, favorecendo o quê? Favorecendo o desenvolvimento de trombo, porque eu diminuo esse, abre aspas, o plasminogênio, que estaria dissolvendo a rede de fibrina, e eu aumento o angiotensinogênio, não é isso? Angiotensinogênio que vai dar origem posteriormente, favorecendo um quadro, né, de trombose. Bem, por isso que o paciente obeso está mais susceptível a desenvolver o quê? Quadros de trombos também, né? Então, na obesidade visceral, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, primeiramente, aumento da leptina. E o aumento da leptina, o quê? O aumento da atividade simpática. Se aumenta a atividade simpática, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Vasoconstrição, aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. E no sistema renina-angiotensina, aumenta a angiotensina, vasoconstrição, aumenta a resistência periférica, que estimula a aldosterona, retenção, aumenta o volume sanguíneo, aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial, né? Então, a obesidade visceral, o aumento da leptina, aumento da atividade simpática. Bom, nós já sabemos então que muitas das adipocinas e dessas citocinas produzidas da gordura visceral, ou seja, da circunferência abdominal, resultante do sobrepeso, vão interferir com o quê? Vão interferir com a transdução de sinal e vão levar a um quadro de resistência à insulina. Para isso eu preciso aqui revisar a questão da insulina. Então nós temos a liberação da insulina e como que a insulina faz para que a célula capte a glicose. Então nós temos a insulina e o receptor dela é um receptor do tipo 3, é um receptor tirosina quinase, ou seja, ele tem a capacidade de se autofosforilar. E aí nós temos duas vias, né? Ras-Raf e MAP-quinase. No caso da insulina, nós temos a via o quê? Ras-Raf e MAP-quinase. Então, uma vez a insulina se ligou, ele se autofosforila e aí ocorre a conversão de GDP em GTP, ativa RAS, MAP-quinase.
MAP quinase. ASE, enzima, tem ação enzimática. Uma vez tendo ação enzimática, tem a capacidade de ativar fatores de crescimento, diferenciação e de vias anabólicas e catabólicas. E por outro lado, essa autofosforilação também ativa uma outra via de transição de sinal chamada 3-fosfato-quinase. Uma vez ativou essa via de 3-fosfato-quinase, ela aumenta o quê? Aumenta a expressão das vesículas contendo o transportador, chamado GLUT4. Então ela aumenta, o GLUT4 vai lá e capta então essa glicose para dentro da célula. Certo? Então a insulina se ligou, ativou, se autofosforilou seu receptor, RAS, RAF, MAP quinase. MAP quinase tem ação enzimática, ativa o crescimento e diferenciação celular e aí das propriedades da insulina, anabólicas e catabólicas. E uma outra via de transdução de sinal, que é a 3-fosfato-quinase, que aumenta o quê? Aumenta a expressão da vesícula contendo o GLUT4. O GLUT4, por sua vez, capta a glicose. Entra a glicose dentro da célula. Bom, na obesidade, o que nós temos? Na obesidade, nós temos algumas citocinas que são produzidas em excesso. Dentre essas citocinas, nós temos quem? Nós temos o fator de necrose tumoral. E o fator de necrose tumoral em excesso, ele se liga ao seu respectivo receptor e inibe quem? Inibe ou interfere, né, com a MAP quinase. E interfere também com a 3-fosfato quinase. Muito bem, a interferência com a 3-fosfato quinase resulta em quê? Resulta em menor expressão do GLUT4, consequentemente, menor captação de glicose. Aí leva um quadro de quê? De resistência à insulina, porque o organismo tem que compensar esse processo. Como que compensa esse processo? Aumentando a secreção de insulina. Então, o paciente obeso, ele começa a desenvolver agora o quê? Uma resistência à insulina, certo? E aí, posteriormente, nós vamos ver que vai levar um quadro de hipertensão. Pela via da MAP quinase, que está relacionado com o quê? Está relacionado com a transcrição, ativação ou inibição de genes. Uma vez inibida a via da MAP quinase, muitos genes dependem dessa enzima para ser ativado. Consequentemente, ocorre o quê? A interferência com a 3-fosfato quinase nós já descobrimos. Diminui o quê? Diminui o GLUT4. E também diminui a expressão de quem? A expressão de óxido nítrico sintetase. Se eu diminuir a expressão de óxido nítrico sintetase, vai resultar em quê? Vai resultar na diminuição de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Ao mesmo tempo, a interferência com a MAP quinase aumenta a expressão da endotelina, do gene da endotelina. Consequentemente, eu tenho o quê? O aumento da endotelina, que tem uma ação o quê? Vasoconstritora. Muito bem. E nós sabemos que na hipertensão nós temos um desequilíbrio. Nós temos a diminuição de substâncias vasodilatadoras e o aumento de substâncias vasoconstritoras. Então a obesidade visceral levou esse quadro. Levou um quadro de diminuição do óxido nítrico sintetase, consequentemente óxido nítrico, ficando apenas a prostaglandina e a bradicimina, para se contrapor a quem? Se contrapor à endotelina, se contrapor à angiotensina 2, à noradrenalina, né? A angiotensina 2, a noradrenalina, e nós temos também o aumento do quê? Do inibidor e do ativador de plasminogênio, favorecendo quadros de trombo, né? Certo? Então, dessa forma, a obesidade visceral leva a um quadro do quê? De resistência à insulina e a um quadro de hipertensão. Bom, outra adipocina também que age dessa mesma forma é a resistina. A resistina, produzida lá nos adipócitos da circunferência abdominal, interfere com quem? Interfere com a 3-fosfato quinase, interfere com a MAP quinase. Uma vez interferindo com a 3-fosfato quinase, diminui ou eu tenho uma menor expressão de quem? Do GLUT4, que é o carreador da glicose. Então, diminui a captação de glicose, leva a um quadro de resistência à insulina. Para compensar isso, eu tenho o quê? Uma hiperinsulinemia. Certo? Um quadro de hiperinsulinemia.
Muito bem. Qual outro ponto que ela interfere? Interfere com a MAP-quinase. Interferindo com a MAP-quinase, eu tenho uma menor produção de óxido nítrico e uma maior expressão de quem? De endotelina. Bom, aí, como que então a obesidade leva a resistência à insulina e resistência à insulina à hipertensão? Nós já falamos. Primeiramente, diminuir as substâncias vasodilatadoras e aumentando substâncias vasoconstritoras. Agora, nós temos que também relacionar, tanto na anterior, no no TNF, que é o fator de necrose tumoral, como na resistina, leva a um quadro de resistência à insulina. E essa resistência à insulina leva o quê? Uma hiperinsulinemia. Quando eu tenho uma hiperinsulinemia, eu tenho o quê? Uma maior atividade simpática. Se eu tenho uma maior atividade simpática, consequentemente, uma maior liberação de uma maior liberação de quem? De noradrenalina. Noradrenalina aumenta a frequência cardíaca, vasoconstrição, angiotensina, e aí, consequentemente, eleva os níveis pressóricos desse paciente. Por isso que o paciente obeso leva a um quadro de resistência à insulina e é um quadro de hipertensão arterial. Certo? Da mesma forma, olha lá, fator de necrose, mesma coisa. Então, a hiperinsulinemia teve o quê? O aumento da atividade simpática, uma maior produção de angiotensinogênio fixo, depois vai ser convertido em quê? Em angiotensina 2, então você tem aumento da noradrenalina, aumento de angiotensinogênio que vai resultar em quê? Na angiotensina 2. Então nós temos aqui um quadro bem claro. Um quadro que a obesidade visceral levou a um quadro de resistência à insulina, levou a um quadro de hipertensão, diminuindo substâncias vasodilatadoras e aumentando o quê? Substâncias vasoconstritoras, levando a um quadro de hipertensão arterial. Bom, então aí, e outras citocinas, como por exemplo a interleucina 6, que também é produzida na obesidade, leva a um quadro de hipertensão. De que forma? A interleucina 6 estimula o fígado a produzir angiotensinogênio, a angiotensinogênio vai ser convertido em angiotensina, e também ela promove o quê? Interfere com a MAP-quinase, leva a um quadro de resistência à insulina. Se leva a um quadro de resistência à insulina, você já sabe, maior atividade o quê? Maior atividade simpática, e aí, consequentemente, leva a um quadro de hipertensão. Aliado a isso, né, a interleucina 6 também interfere com quem? Com a 3-fosfato-quinase, menor expressão de GLUT4, leva a um quadro de resistência à insulina. Além disso, no vaso sanguíneo, leva também o quê? Diminuição de óxido nítrico sintetase, ou seja, diminuição de substâncias vasodilatadoras e aumento do quê? Da endotelina, angiotensina, aumento de substâncias vasoconstritoras. Consequentemente, a IL-6, que é produzida lá na gordura visceral da circunferência abdominal, contribui também para um quadro de hipertensão. Quer seja atuando, aumentando a produção de angiotensinogênio e angiotensina, quer seja aumentando a atividade simpática, quer seja interferindo com a transdução da insulina, levando a um quadro de resistência à insulina, que leva a um quadro de hipertensão, e quer seja diretamente a transcrição, interferindo com o quê? Diminuindo a produção de substâncias vasodilatadoras como óxido nítrico e aumentando a produção de substâncias o quê? Substâncias vasoconstritoras como a endotelina. Bom, a adiponectina é uma adipocina boa, vamos dizer assim, positiva, né? Ela faz o quê? Ela é produzida, né, na obesidade e ela o quê? Incentiva ou estimula a MAP-quinase. Então, consequentemente, eu vou ter uma maior expressão de genes da óxido nítrico sintetase, uma menor produção de endotelina e, contrapartida, uma maior expressão de quem? De GLUT4, diminuindo o quê? Diminuindo a resistência à insulina e diminuindo a atividade simpática. Porém, ela é produzida em menor quantidade. Então, de maneira geral, um quadro de obesidade leva a um quadro de resistência à insulina e o quadro de resistência à insulina também leva a um quadro de hipertensão. Certo? Bom,
E também um quadro de obesidade, a resistência à insulina, leva à formação também. E favorece o quê? Favorece também o depósito de gordura nas placas. E leva o quê? O que chamam de lipotoxicidade. Certo? Lipotoxicidade. Então nós temos ali, num quadro de obesidade, nós temos as adipocinas, né, que são malvadas, como por exemplo a resistina, né? Nós temos aí a leptina, tá bem? Aqui não está sendo mostrado, mas o fator de necrose tumoral. Isso tudo leva ao quê? Leva a um quadro de hiperinsulinemia. Esse quadro de hiperinsulinemia leva ao aumento da atividade simpática, aumento da angiotensinogênio através da IL-6 e TNF, que leva o quê? A ativação do sistema renina-angiotensina, levando ao quê? Levando ao aumento da pressão arterial. Aumento da pressão arterial. Certo? Diminuição de óxido nítrico sintetase, é isso? Consequentemente, levando ao quadro também de hipertensão. E aí, dessa forma, a pressão que exerce contra os vasos, que a gente chama de estresse e encisilhamento, expõe o colágeno e favorece o quê? Favorece também o depósito de ácidos graxos e vai se formando o quê? As placas de ateroma. Tá certo? A infiltração gordurosa e as placas de ateroma nas grandes artérias. Interferindo com o quê? Interferindo ainda mais com a pressão arterial. Certo? Formou uma placa de ateroma, corremos o risco de desenvolver o quê? Um AVC, um infarto agudo do miocárdio. Então, dessa forma, a gente consegue relacionar então a obesidade, levando a resistência à insulina, levando ao quadro de hipertensão e, posteriormente, o quê? Favorecendo o depósito de ácidos graxos na parede dos vasos sanguíneos, formando a aterosclerose. Bom, aí vamos perguntar como que a resistência à insulina também favorece a hipertensão. Nós já falamos, o primeiro mecanismo é que? O primeiro mecanismo era maior atividade simpática. Para isso, maior atividade do sistema nervoso simpático. Muito bem. Mas a própria angiotensina produzida na hipertensão também colabora para a resistência à insulina. Então nós vimos esse processo. A resistência à insulina levando à hipertensão. Agora, como que a hipertensão também colabora para um quadro de resistência à insulina? Da seguinte forma, uma vez o indivíduo tem uma hipertensão arterial sistêmica, nós já sabemos que eu tenho um desequilíbrio de substâncias vasodilatadoras e substâncias vasoconstritoras. Então, eu tenho aumento de substâncias vasoconstritoras. Dessas substâncias vasoconstritoras, eu tenho quem? A angiotensina 2. E nós já vimos que a obesidade leva à produção do seu precursor, que é o que? O angiotensinogênio. Muito bem, se eu tenho um aumento, então, da angiotensina, o que a angiotensina faz? Favorece a produção de fator de necrose tumoral. E o fator de necrose tumoral, nós já vimos anteriormente, diminui o quê? Diminui a expressão de GLUT4. Consequentemente, diminui a captação de quem? De glicose. Então, dessa forma, o paciente hipertenso, não podemos generalizar, mas de maneira geral, não podemos generalizar, mas o paciente hipertenso, ele favorece o quê? A um quadro de resistência à insulina. Por quê? A angiotensina leva ao aumento da produção de fator de necrose tumoral e também o que? Consequentemente diminui o GLUT4. Certo? Então, a gente consegue então interrelacionar tudo. A hipertensão, a obesidade levando a um quadro de hipertensão, assim como a obesidade levando a um quadro de resistência à insulina, a resistência à insulina levando a um quadro de hipertensão e a hipertensão levando a um quadro do quê? Também de resistência à insulina. Certo? E aí ficamos por aqui, moçada.